Estamos aqui neste julho geladinho para falar. Aliás, na verdade, essa é o Rogério chegando. Rogério, acho que caiu, tá chegando. Na verdade, bem-vindo de volta, Rogério. Essa é a nossa leitura de junho, que a gente atrasou um pouquinho, porque a nossa leitura de maio foi Como Nascem os Fantasmas e a gente fez o encontro no primeiro final de semana de junho. E como esse livro é enorme, a gente teve que trocar de novo uma semana a mais para poder ler o livro, porque o livro é grandão mesmo. Então, é o nosso encontro de está acontecendo em julho, que é a Neófita da nossa maravilhosa Octavia Butler. A gente leu. Vou fazer mais um print. Um, dois, três, e eu vou fazer vários prints, depois a gente vai unindo. A gente leu a Octavia, e eu vou fazer assim, como sempre, né, uma breve apresentação, e aí já vou abrir para todo mundo falar, porque eu tenho certeza que todo mundo quer falar, porque esse livro, para mim, foi surpreendente, surpreendente, surpreendente. Eu queria ler esse livro há muito tempo, porque eu sabia que se tratava de uma história de uma vampira, eu sabia que se tratava de uma história de uma vampira com um recorte racial, porque eu já conhecia a produção da Octavia. A gente leu aqui no clube Kindred, eu acho que foi sei lá, gente, eu acho que Kindred, a gente leu no primeiro ano do clube. Fevereiro, sei lá, vou chutar, fevereiro de 23. Eu sei que foi um fevereiro. Não, fevereiro de 22 deve ter sido, porque o clube começou em 21. Então, eu já sabia que ela tinha esse olhar, né? Um olhar para questões raciais. Ela é uma escritora, uma mulher negra, ela é uma escritora super produtiva, super cultuada. Ela tem lá, agora eu não vou saber onde é, mas é nos Estados Unidos, porque ela é natural dos Estados Unidos, que tem um centro lá todo direcionado à produção dela, todas as obras dela, ela é super cultuada. E ela é uma pessoa que escreve algo bem direcionado para a ficção científica, porque esse livro, ele não é. Ele tem elementos de horror, porque ele tem monstros, né? Que são os vampiros, mas ele tem um flerte muito forte com a ficção científica. A Octavia, ela é mais conhecida, inclusive, pela produção de ficção científica, né? Então, fazendo uma breve sinopse da nossa obra, eu estava muito afim de ler e fui super, super contemplada, me sinto super contemplada, mas também muito surpresa com algumas coisas, inovações sobre o olhar vampírico que essa autora traz para nós. Em primeiro lugar, eu vou fazer uma breve sinopse. Ele trata de uma personagem que se chama Shori. No início do livro, ela acorda desmemoriada, ela tá dentro de um lugar que ela se refugiou, ela não lembra o que aconteceu, ela só sabe que ela bateu a cabeça e ela tá caminhando perdida no meio de uma rua nos Estados Unidos, numa cidade. Eu não diz muito bem que cidade é, uma cidade que é meio rural, assim, pelo que eu entendi. E um cara passa, um homem branco, bem mais velho, que dirige, e tenta ajudá-la. E ele pensa que ela é uma menina com 9 anos. Ela é uma garota que está na rua pedindo ajuda. E aí eles já começam a conversar já dentro do carro. A interação já é um pouco sexual, talvez, porque ela já tem o ímpeto de mordê-lo, né? Ela já tem o ímpeto de chegar perto dele, de cheirar, ela já se sente atraída pelo cheiro, pelo sangue, por tudo assim. Então, a partir daí, a gente já fica muito, eu pelo menos, incomodada com aquela situação ali. A gente já fica assim, ai meu Deus, o que que vai acontecer aqui? Um crime. Bom, depois, com o tempo, a gente descobre que ela não é uma humana,
Ele também vai descobrindo, e ela vai descobrindo junto, né? Ela não é uma humana, ela é uma vampira, e eles retornam lá ao local onde ela foi encontrada, e o local está dizimado, foi tudo queimado, destruíram as casas, colocaram fogo, e ela sente assim um odor de uma pessoa que é mais ou menos da mesma espécie dela. Depois ela convence o Wright, que é o cara que a acolhe, a voltar lá e eles começam uma investigação para tentar descobrir o passado dela. Nisso, eles já estão super, super conectados de forma não sexual, mas também de forma sexual. Então a gente já começa a se sentir muito incomodado com isso. O incômodo vai se tornando maior, né? E aí, depois disso, ela acaba descobrindo, o pai dela Joseph, vai lá e descobre que ela sobreviveu. Então, ela tem uma família enorme, ela tinha várias mães, e aos poucos a gente vai descobrindo como funciona essa sociedade vampírica, que são os Ina. Eles se chamam de Ina, a espécie deles é Ina. E aí ela descobre que era uma sociedade, ela tinha várias mães, ela tinha um pai, viviam separados, é uma coisa meio assim, poliamor, quem sabe? E os Ina, que são os vampiros, eles têm vários simbiontes. Então, isso também é uma atualização na linguagem do mundo vampírico. Os simbiontes são os humanos que voluntariamente se relacionam com esses vampiros. E o que que é se relacionar? Eles oferecem seu sangue para ser bebido, esse ato de beber o sangue do humano é uma coisa super prazerosa, tanto para o vampiro quanto para o humano. Então, eles acabam, por isso se tornam simbiontes, eles acabam precisando daquilo de uma forma muito intensa, sendo que se eles perdem os seus ina, né? Se acontece alguma desgraça, como aconteceu com a Shori, que ela perdeu toda a família dela e até os simbiontes que sobrevivem, eles não duram muito tempo, eles acabam morrendo, porque eles precisam daquele veneno, que é o que o vampiro transmite quando morde e chupa o sangue da pessoa. Mas, para além disso, eles também têm uma conexão sexual. Eles ainda têm relações sexuais, como as relações sexuais dos seres vivos, vamos dizer assim, né? Cópula, essas coisas. Então, e não só entre gênero masculino e feminino, como também gêneros femininos entre si, masculinos. Então, é uma é uma conexão bastante híbrida e bastante poliamorosa, vamos dizer assim, né? E espera-se que vivam todos. A Shori está aprendendo e nós, leitores, estamos aprendendo junto com ela como essa sociedade se comporta. Espera-se que vão viver no futuro, todo mundo vai aceitar e vai viver de forma super pacífica. E a Shori está apostando que isso vai acontecer, que ela vai conseguir convencer seus simbiontes, porque o Wright, que é o mais assim inocente da história toda, ele acha que ele vive com ela uma relação de monogamia, que ela vai viver com ele, mesmo ela não sendo da mesma espécie, mesmo ela sendo uma criança, que é uma relação monogâmica, e aos poucos ela tem que convencê-lo de que não é bem assim a coisa, e ele vai aceitando também aos poucos, de forma não muito pacífica. Ele tem lá seus acessos de possessividade, de ciumeira e etc e tal. Depois a gente descobre que ela é uma criança, então aí é que a coisa vai ficando cada vez mais complicada. Ela é uma criança, ela tem a aparência de uma criança humana, mas ela tem 53 anos, a idade vampírica dela é 53 anos. Mas aos 53 anos, na idade vampírica, ela também é uma criança. Então ela não poderia acasar. E tem mais isso, né? Esses monstros vampíricos, eles acasalam como humanos acasalam. Claro que eles só podem ter
quando eles acasalam com outros Ina. Então a Shori, ela ainda não está madura o suficiente para acasalar com outros vampiros, mas ela já está prometida a uma família com os quais ela vai acasalar com todos os irmãos. E ainda tem mais um problema para enfrentar, que ela tem que descobrir quem atacou sua família, porque logo depois que ela vai viver com o pai dela e começa a descobrir como aquela sociedade funciona, o pai dela é atacado e os irmãos dela que sobraram também são atacados e são todos dizimados. Então ela se encontra sozinha mais uma vez e ela vai procurar uma outra sociedade. Ela está sempre à procura de iguais, né? Isso é bem comum até em histórias vampíricas. Se a gente for pensar na Anne Rice, na entrevista com o vampiro, o Louis está sempre desesperado para encontrar outros iguais, né? Para se entender no mundo, se compreender. Mas, assim, para finalizar, ãh, ela acaba descobrindo que os seus inimigos eram os próprios Ina. Por quê? Porque eles estavam. Na verdade, ela é uma híbrida, quase que uma experiência genética que juntou mais DNA humano, ela tem mais DNA humano do que o restante dos Ina, que ela faz parte. Isso, ela é uma menina negra, então isso é um diferencial muito importante, porque sendo uma menina negra e tendo mais DNA humano, ela tem maior capacidade de se expor ao sol sem se machucar tanto, sem se queimar tanto. Só que isso aí é que provocou a revolta dos outros Ina. Os outros Ina acham que ela é uma traidora, que ela não pode ser considerada Ina, e isso que provocou toda a, a matança que eles fizeram, os ataques que eles fizeram contra ela. Então, acabei me estendendo demais na sinopse, mas é que a Octavia, ela criou uma nova mitologia vampírica. Então, eu estou aqui para jogar tudo isso aqui para a gente começar a falar sobre todas essas novas possibilidades que ela trouxe para o nosso entendimento sobre vampiros, porque até então a gente via vampiros como monstros assassinos, quando eles sugavam o sangue, a pessoa morria, ou se eles achavam que a pessoa merecia ser transformada em vampiro, eles transformavam essa pessoa e era essa era a forma com que eles se reproduziam. A mitologia da Octavia é totalmente diferente. Os vampiros se reproduzem quando eles acasalam. Os simbiontes nunca se transformarão em vampiros. Eles se transformarão em uma espécie. Em alguns momentos ela fala, né? Quase que os pets dos vampiros. Ela não acha que é assim, mas alguns acham que é, né? Então é isso. Eu vou chamar vocês em ordem. Eu acho que quem primeiro levanta. Deixa eu ver como é que se eu consigo pegar a ordem aqui de quem levantou a mão primeiro. Acho que foi o Rogério. Não, foi o Rogério. Bom dia, boa tarde para todo mundo. Boa É, tarde. eu levantei a mão primeiro também, porque eu acho que depois eu vou ter que sair, tá? É, bom, o que eu mais gostei no livro foi uma junção de gêneros, né, de referências tanto literárias, do quadrinho, do RPG, e várias áreas do conhecimento. Então, eu gostei muito porque tem um tom de mistério, né? Que já que ela não tem memória, então isso nos instiga até o final a falar, "Mas o que aconteceu com essa, vou chamar de criatura, né? Porque a gente foi, bom, é uma vampira, logo de início tem a questão do sangue, mas também é uma menina, depois é uma Ina, que seria algo que reverte as questões da história tradicional, né? Que eles seriam antiquíssimos, mais de 10 mil anos. Só que quando os humanos, há 10 mil anos, teoricamente, quando começaram o que nós chamamos de civilização, eles já existiam. Então é um mistério, né? Uma existência antes da humanidade, uma existência no que, né, a gente convencionou chamar evoluída. E aí tem as lendas, né? Então, eles seriam originais da Terra, teriam vindo de outro planeta, né? Quer dizer, a autora com muita habilidade joga isso sem esclarecer em momento algum, né? Que é um dos paralelos com a ficção científica. Outro paralelo é que, no instante atual, eles estão fazendo experiências genéticas, né? O livro é de 2007, não lembro se
sim, lembro que já estava bem a discussão depois da ovelha Dolly, vocês lembram, né? Aham. Reacendeu o interesse geral pela genética, inclusive na ficção. O, o que eu acho que talvez tenha sido uma das fontes é um quadrinho de 1973, lá nos Estados Unidos, é Blade. O vampiro depois virou uns filmes, mas lá nos anos 90, é, uma mulher é atacada por um vampiro. Só que ela está dando à luz quando isso acontece. Ela está em trabalho de parto. E o seu filho, que vai ser o Blade, né, o Lâmina, ele vai crescer com uma habilidade que ele vai ser um pouco vampiro e um pouco humano. Vai ser híbrido, só que ele é único porque ele pode andar sob a luz do sol sem problema algum, né? Fora isso, ele tem várias outras habilidades de luta que ele treinou, porque ele fica sabendo da morte da mãe, e aí ele é um caçador de vampiros. Enfim, outra influência talvez, acho que lá em 91 saiu um RPG chamado Vampiro à Máscara, onde teriam vários clãs. Os vampiros não seriam assim algo único como a tradição literária, mitológica, depois literária, os tratou durante muito tempo. Então, nesse Vampiro à Máscara tem clãs diferentes, alguns são mais parecidos com os vampiros tradicionais, outros têm comportamento que se integrou aos humanos, são comerciantes, alguns são mais artistas, mas mostrando essas diferenças internas, né? Quer dizer, não tem uma unidade total. Acho que talvez isso, conscientemente ou não, tenha passado no trabalho da Otávio, que isso só acrescenta, né? Ela conseguir juntar essas várias referências e para a questão étnica, né? Em primeiro lugar, e como a Irka já apontou no começo, aquela questão assim que é para incomodar mesmo, né? Afinal, ela pode ter 50 e poucos anos, mas ela tem a aparência de 9, 10 anos e é acolhida por um humano que inicialmente você pensa, que bom sujeito, está acolhendo uma menina, mas bem rapidinho, será que ele é tão puro assim nas intenções, né? Não, né? Fica uma dúvida pesada, né? E aí vai se desmontando ao longo do texto também a questão do que seria o vampiro literário, já que com ela recuperando a memória e nós, leitores, sabendo o que está acontecendo, falar, isso aí é uma convenção literária, que eu não posso entrar na casa, que eu não posso frequentar a igreja. Depois ela vai ler um texto básico sobre usina, e lá eles são associados até à questão dos mortos-vivos, né? Que em outras culturas derivou, tem uma variação ali chamada o, o zumbi, mas isso é outra coisa, né? Mortos-vivos é um conceito até mais amplo. Então, nós temos essa aventura, para quem são os humanos que estão aqui querendo me destruir, ela vai descobrir que são os próprios Zina, e como eu falei, assim como no RPG, a Máscara, eles não são uníssonos, tem conflitos internos, e um desses grupos vai agir contra ela. Então, aí nós temos a parte interessante, né, arqueológica, além do Zina estarem que seria o início da civilização humana, não, uma lei não, e por isso mesmo eles estão também no conceito jurídico, né? Como que se faz um julgamento, como é que se tem um processo, testemunhas de Uhum. acusação e defesa. Então, nos últimos capítulos é uma questão jurídica, né? Além de continuar, né, na questão aí com com outro tema que a Irka lembrou bem, uma poligamia, né? Então ela vai, a Otávia, eu pronuncio Otávia, tá? Ela vai assim nos cutucar questão étnica, na questão sexual, questão intergêneros e na questão familiar, né? Antes de ter essa família monogâmica, existiam e existem, né? Ainda em alguns locais essas polifamílias, essas poligamias declaradas ou não, né? Até mesmo no Brasil, em algumas comunidades assim não tão oprimidas por uma questão cristã, seja católica, seja protestante, tem a questão das famílias que se juntam, assim, que são comunidades que se
auxiliam mutuamente e sobrevivem, às vezes, só por causa disso, né? Porque às vezes estão numa situação muito pobre e só essa questão mútua vai fazer elas persistirem, né? Então eu gostei muito de tudo isso, né? Dessa uma salada, né? Que ela faz com arqueologia, antropologia, questão de gênero, identidade, e vai cutucando, né? Será que eles não gostam de mim porque a Shore, né? Não gostam de mim porque eu sou uma experiência genética, uma experiência genética no corpo de uma menina negra, né? Eu acho que isso vai também incomodar aqueles Inas tradicionais altos, magros, pálidos. Do jeito que ela descreveu, pareciam uns finlandeses, sei lá, É, não sei o quê, pessoa mais branca que a neve e tal, que é uma das versões também que literariamente se coloca sobre os vampiros, né? Então, acho que é tudo isso que torna um livro atrativo, foi esse caldeirão, né? Assim, de questões que ela reapropriou, renovou e, e de uma maneira assim, a maneira com que ela misturou todos os elementos é muito original, né? Por isso essa fama dela nesse texto e nos outros e essa dificuldade. Que livro é esse? Um livro de mistério, um livro de terror, né? Se são criaturas que são associadas aos vampiros, mas também tem a ficção científica, tem a genética, talvez eles tenham vindo de outro planeta, a questão arqueológica, antropológica, é isso que me chamou a atenção, né, no texto. Tá bom? Então eu vou ficar aqui ouvindo mais um tempinho, mas depois eu tenho que dar tchau. Obrigado. obrigada, Rogério, obrigada. Sempre bom ouvir tuas contribuições. Antes de chamar a Karine, eu só queria falar uma coisa assim, tipo, para complementar isso que o Rogério falou, apesar deles serem uns seres, né, não humanos, que a gente não sabe muito bem, tem até a possibilidade deles serem de outro planeta mesmo, eles têm comportamentos e a forma de organização, assim, é muito humana, né? O próprio julgamento, esse negócio anda de helicóptero, usa celular, usa, porque foi escrito, né, em 2005, né, internet, telefone, então são coisas que causam muito estranhamento, assim, né? Eles se apropriaram do nosso planeta, digamos que sejam alienígenas, mas eles se apropriaram super bem, assim, se integraram super bem às regras humanas, né? Karine. Ah, eu adoro vampiros quando eles tomam conta das coisas todas, acho muito legal. É a atualização, né? É assim, eu acho que vampiros, pensando nessas criaturas que vivem muito mais do que a gente, né? Se eles existem, eles não vão ficar parados no tempo, né? Quer dizer, eu pelo menos acho, né? Você tem que se adaptar, senão você não dá conta. Ou você aprende com a tecnologia, ou você vai ficando para trás. Cara, eu achei esse livro tão bom, mas tão bom, porque ele tem assim uma velocidade de thriller que você vai lendo e a página queima mesmo. Pelo Para mim foi assim, eu fui virando as páginas uma depois da outra sem nem sentir, porque eu precisava saber o que acontecia. E esse primeiro contato com a Shore, primeiro que ela acordando e tendo toda essa experiência sensorial, que descrição absurda, porque eu não gosto quando o livro começa com um personagem acordando. Eu acho, gente, coisa besta. Mas ela estava em coma e ela tá se curando e ela não entende bem o que está acontecendo, então é muito sensorial, ela não enxerga, mas ela sente muita dor, e aí ela sente um animal se aproximando dela, e ela ataca o animal, e aí depois você descobre que era um Ina, não era um Ina, era um simbionte, né, Um do irmão simbionte. dela. E você fala, gente, calma moça, eu achei que era um porquinho do mato, não era um porquinho do mato. Então, acho que o livro já pega no começo exatamente por isso, porque ele é muito. Você vai experimentando as coisas do mundo junto com a Shore, e aí você vai aprendendo as coisas, você já fala, nossa, que estranho, né?
que ser ela é? Como assim? O que aconteceu? E o Wright, quando ele vê a Shori pela primeira vez, é uma criança. Dali eu já falei, pronto. Espero que você estraçalhe esse homem branco que está num carro dando carona para crianças. Espero que você acabe com ele. E assim, é muito interessante porque ela tem essa descrição inicial, que a Shori é uma criança, e aí ela tem a sexualização dela, e aí você vai entendendo, ok, não que seja ok, mas ela não é uma criança exatamente, ela é uma Ina e tal. E aí, conforme você vai lendo, você esquece dessa descrição física da Shori, e aí quando você já tá, tá tudo bem, aí ela vai e te lembra, não, mas a Shori ela tem o corpo de uma criança. Aí você, pera, eu tô muito errado lendo esse livro. Então, é muito inteligente como ela vai guiando você durante a leitura e como ela não precisa de muitas páginas para te explicar uma mitologia. Às vezes é chatíssimo você descobrir o mundo junto com o personagem, descobrir mitologia junto com o personagem. Mas aqui, porque a Shori, ela precisa dessas informações para entender como que ela vai se movimentar nesse mundo, você vai junto com ela. Então não fica chato. Então acaba sendo muito natural. Você, legal. Uma das partes que eu achei que ia ser muito chata era o tribunal ali. Eu falei, nossa, agora eles vão ficar ali discutindo. Vão ficar conversando. Aí eu tô certo, você tá errado. Porque você é feio, eu sou bonita. Mas é tão interessante, porque ela cria. Não é só um tribunal, tem toda uma questão de quem vai defender qual família, quem vai ser o advogado de qual família, que diferenças vai fazer, como que você vai argumentar, até mesmo o que eu achei, assim, sensacional, porque a, a Shori, ela tá em luto, ela perdeu a família toda dela, mas ela não tem memória. Então, o luto dela é uma ausência vazia. Então, ela não sente o luto, que ela não lembra. E aí, quando a Theodora é assassinada, Ah, ela desmonta. E é tão inteligente como a Octávia faz isso, porque é assim, sim, ela perdeu a família dela inteira. Ela acabou de conhecer o pai e todo mundo morreu de novo. Mas ela não tem a parte emocional ligada ainda. Enquanto que a Theodora acabou. A Shori quer cravar os dentes no pescoço da outra vampira que mandou matar a Theodora. E você sente. É tão inteligente como ela escreveu esse livro. É tão bonito ver um livro tão bem escrito. E, assim, eu acho que tudo foi intencional nesse livro. A forma como ela descreve as coisas, o próprio julgamento depois fica muito interessante de você acompanhar como que a Shori argumenta o caso dela, e eu acho muito bom. Eu não vou lembrar qual é a personagem agora, eu acho que é uma das simbiontes da Shori, que era a simbionte do pai dela, a que ela, Célia ou eu a acho Brooke, uma das que ela duas. fala assim, mas por que será que eles estão que eles querem matar a família da Shori? E aí ela vai falar assim, é porque eles são todos uns desgraçados racistas, que não entendem que a solução para a própria sobrevivência é misturar o DNA com outras pessoas que têm a cor de pele diferente das suas. Isso é uma evolução genética, não é um passo para trás. E aí você fala, isso parece muito com o que acontece na vida real. Que essa ficção tá muito real. E aí no final é exatamente isso. É discriminação, é eugenia. É assim, porque fazer mudanças genéticas, tudo bem, pode fazer. Mas a partir do momento que essa mudança genética, que é muito boa, é feita com a evolução do Zina para Inas de pele escura, não, aí agora nós temos um problema. Aí não pode. Se a gente não é branco, não tá bom. Então, é muito inteligente como ela traz muitos problemas reais que a gente tem para ficção sem ficar de forma forçada. Porque os personagens dela, gente. Os personagens que essa mulher cria.
Gente, é muito bom. Eu tenho mais coisas pra falar, mas eu vou passar pros amiguinhos e depois eu volto. Tá Mas bom. é assim, absurdo, absurdo. Rogério já foi. Tchau, Rogério. O, acho que agora o próximo é o Sotrate. E ele colocou aqui, bem rapidinho, deixa eu só falar. Ele colocou aqui uma. Ai, que bonitinho isso aqui, essa audiência, gente. Quem fez isso? Acho que o Não Meet fui faz eu, isso, juro. o próprio programa já faz isso, É, né? Ai, Todo que mundo eles bonitinho legal. fazem. ali. Todo mundo na Ah, aula assistindo, bem bonitinho. o Rogério colocou os tipos de simbiose. Isso aqui é lá na aula da biologia, eu me lembro disso. A gente estudou comensalismo, parasitismo, mutualismo e tal. O mutualismo eu acho que era o menos, menos ruim assim para as espécies. O parasitismo era o pior. Mas enfim, são questões. Só trate. E eles são mutualistas, né? Uma simbiose mutualista, da mesma forma que os familiares ali ajudam usinas, usinas ajudam os familiares, né? Eles vivem mais, têm saúde melhor, se recuperam melhor das doenças, têm mais memória, mais força, mais velocidade, então eles ficam aí uns super humanos. Nossa, achei sensacional de novo, né? O terceiro texto da Otávia que eu leio. Ele me lembrou em alguns pontos o Filhos de Sangue, que é o conto dela sobre essa relação também simbiótica, só que com extraterrestres, né? E no caso, os extraterrestres são os humanos que saíram da Terra e caíram em um outro planeta lá e acabaram numa relação simbiótica com os seres de lá. Sensacional, recomendo muito. Eu gostei muito da visão, eu não conhecia outros olhares dessa forma para os vampiros, dessa relação de que a gente sempre vê a relação dos vampiros, centopeia sexy, Karine, tem razão, do Filhos de Sangue. Mas eu nunca vi uma relação vampírica assim com humanos de formar, é, você formar uma unidade ali, né, familiar. Inclusive, são chamados de familiares na tradição mais corrente, aí, mais popular, aqueles que são escravizados pelos vampiros, na verdade, né? Eles são. Alguém em algum momento pensou, não, mas se eles dormem à noite, de dia, só a gente ir lá de dia e acabar com eles, né? Família tradicional ainda. E, e aí alguém falou assim, bom, e se ele escravizasse humanos para ficar de dia cuidando deles, né? Então tem essa relação e esse ponto de contato. Mas aparentemente, para a mitologia da Otávia é o contrário, porque a gente como espécie tem 3 milhões de anos, os Inas têm 10. Então, eles já estavam aqui muito tempo antes dos primeiros homos, não Homo sapiens, não lembro, os primeiros que surgiram lá, mas dessa linhagem aí que depois virou os Homo sapiens. Homo erectus, talvez, não sei. É, eu não sei. Bom, de qualquer forma, desse povo aí, que depois virou a Desse gente, povo que veio antes de nós. mas eles teriam vindo muito antes, né? E talvez as nossas relações sociais sejam inspiradas neles e não o contrário. E só que eles têm depois a nossa cultura foi indo para um outro lado, né, da questão da monogamia, da questão de célula familiar. Só que isso eu vou chutar que não é uma coisa tão atual, né, que é tão antiga, né? É uma coisa mais recente, né? É um mundo mais moderno. Se a gente for pensar as civilizações que a gente tem conhecimento, pelo menos registros mais antigas, as famílias eram os núcleos muito maiores, né? Os clãs eram mais fortes do que essas células familiares, né? Mesmo entre os indígenas, né? A relação não é tão direta quanto a nossa, né? A nossa ocidental aqui, atual. Então eu acho que tem uma coisa assim, né? E é legal quando essas culturas acabam
se confrontando, porque o Wright ele tem uma visão de, de, de relacionamento que é muito diversa da relação dos Inas, né? E, inclusive, eu achei super interessante isso, né? Que os Inas estimulam que os seus familiares, aí, os seus simbiontes, tenham relações também entre si, de não só de afeto, de construção familiar, mas de reprodução, e que eles não. Isso não é hereditário, né? Então, você nasceu de um familiar, você pode ser um familiar também, mas não necessariamente. Você pode viver sua vida, né? De outras formas. E aí é um jeito meio de integrar usinas com a sociedade atual de uma forma mais tranquila. E, mas assim, o que eu queria tocar mesmo é no ponto da aparência da Shori, o fato dela ser criança. E a gente não dá. Um cara de 25, 26 anos ter atração sexual por uma menina de 9, ainda que ela tenha 53, ainda que ela seja de outra espécie, não dá. Não dá. Não. E a Karine fala, tem hora que eu esquecia. Eu nunca esquecia, né? Então, porque ele me pegou no colo. É uma criança. Ele me beijou. É uma criança. Ele fez isso e aquilo. É uma criança. Mas eu já fazia isso com outros. Não importa. É uma criança, né? Então, a grande lição do livro é drogas levam a pedofilia. Não, ele fica viciado nela, né? Tem toda uma explicação, mas até para a raça dela, né? Para os seres da raça que ela compõe, ela é uma criança. Então, assim, né? E aí eu fiquei, mas por que ela fez isso, né? E aí a única explicação que me veio à mente nesse sentido é porque as mulheres pretas elas são vistas como mais adultas do que elas realmente são. Então a adultização de crianças. E aí, assim, me falta subsídios para imaginar como acontece isso nos Estados Unidos, mas no Brasil né? Então, as crianças pretas normalmente, hoje, ainda bem, a gente está melhorando muito em relação a isso, mas quando eu era criança, tipo, as minhas amiguinhas pretas, elas cuidavam dos irmãozinhos. Elas eram a mãe enquanto a mãe e o pai estavam trabalhando fora, quando tinha o pai presente, tem isso também, né? Então, assim, se percebia, evidentemente que na época para mim era natural, né? Era assim. Hoje, olhando para trás, eu falo, nossa, elas eram adultizadas, né? Elas, enquanto eu estava lá brincando de esconde-esconde, brincando de bola na rua, elas estavam aprendendo a cozinhar, estavam aprendendo a dar banho nos irmãos mais novos, estavam aprendendo a limpar a casa, né? E aí, se for comparar com as meninas brancas, mesma coisa, tipo. Então era muito raro, assim, a gente para, sei lá, 6 horas da tarde para brincar de alguma coisa. Era muito raro uma das amiguinhas pretas estar junto, porque elas estavam trabalhando. E isso era normal. Eu falava, caramba, que absurdo. E na minha cabeça, esse é um jeito da Otávia fazer essa, essa crítica por esse formato, né? Então, a criança, a menina preta é sexualizada. Pode sim, Karine, pode fazer, por favor. Só duas coisas. Primeiro, no próprio livro tem uma hora que, quando ela já está na casa do Wright, ele despe ela e ela tira a calça e ela não sabe o porquê que ela está fazendo isso, mas a reflexão dela mas parecia algo que eu deveria fazer para devolver como forma de gratidão o fato dele ter me acolhido. Então, ela até coloca isso para a Shori, que foi resgatada ali, mas como se fosse algo que ela tem obrigação de retribuir. E ela coloca isso no texto e eu li, eu falei, caraca, isso é tão real, porque principalmente criança não tem noção e ela é manipulada de forma muito fácil, as crianças em geral, né? Porque elas não têm essa malícia, não têm conhecimento de mundo ainda, para saber quando que elas podem dizer não.
Então, elas são levadas a expressar certas gratidões de formas assim, muitas vezes sexuais. E eu me lembrei de uma outra coisa, de um filme excelente, que não é ficção, mas é um filme que eu já assisti 50 vezes e eu chorei todas as vezes, que é Histórias Cruzadas, que conta a história das mulheres negras que trabalhavam como domésticas nas casas das famílias brancas nos Estados Unidos em 1960, em Jacksonville. E aí tem uma dessas senhoras que ela é mandada embora, aí o marido espanca ela e ela não consegue encontrar trabalho em outras casas porque a ex-patroa dela falou mal dela para todo mundo e falou que ela era uma ladra. E aí você vê ela arrumando a filha dela, que deve ter uns 12 anos também, para ir trabalhar de empregada na casa de gente branca. Recomendo muito esse filme. É... Pronto, Sotrate, é isso. Então, retomando aí, muito obrigado, Karine, muito legal. A gente devia gravar podcast junto. Tô disponível, tô disponível. Às vezes eu tenho que resgatar ela de lives, ela é muito participante de lives. Roubar ela de lá. E aí eu acho muito legal isso dela colocar essa parte, né, da hipersexualização da criança e da adultização dessa criança preta, e por outro lado, o menosprezo à condição, é, como que eu falo, de raciocínio dela. Ela é sempre vista como você não entende direito, não é bem assim, você não pode falar isso desse jeito, dessa forma, nesse lugar. E isso chega no ápice quando ela está naquela, naquele julgamento, né? Que, aliás, é uma forma bem legal, né? Como eles se organizam. Falam assim, mas se eles não cumprir? Bom, se eles não cumprir, eles vão ser assassinados. Ai, obrigado. Eles vão ser assassinados, né? É, então, você tem uma aplicação da lei ali que é extremamente eficaz, né? Embora por meios tortos. Em como, tipo, o cara fala atrocidades a respeito dela, e quando ela quer devolver na mesma moeda, aí ela não pode, né? Então, o branco esquálido lá pode falar que ela não é nem, né, não é nem humana, nem ina, que ela não é nada, que ela é um verme, não sei o quê, e ela não pode questionar a sanidade dele, a capacidade intelectiva dele, né? Então, eu acho que ela coloca isso de uma forma muito, muito forte. Eu fiquei incomodado o tempo inteiro com essa questão da aparência. E outra coisa que eu achei muito legal é como ela subverte, né, essa questão da vampira sedutora ser uma femme fatale. E coloca no corpo de uma criança. Caramba! É, é muito iconoclástico. Ela quebra muito essa imagem que a gente tem formada dos vampiros em como é, essa mistura, essa miscigenação que vai melhorar a vida deles é mal vista, né? Então, o estranho tem que ser repelido, não sei o quê. E é muito legal que a família dela, apesar que o Wright não se fala muito a respeito do tom de pele dele, eu não lembro, pelo menos. Mas depois eles são brancos, ele é branco. Mas o outro rapaz lá, que é um dos filhos lá da família onde ela se refugia, e as duas mulheres são pretas, né? O E Joel. Joel. É. É, e, e é muito legal que ela coloca o Joel, é um super cara, formado, né? Ele tem uma vida, pode fazer o que quiser da vida, um cara super competente, e o Wright vive de favor no fundo da casa dos tios, né? Eu assim, que legal. Só faltou chamar White em vez de Wright, mas eu achei muito, muito legal como ela constrói tudo. Gosto muito de como ela constrói toda essa linha de. Você fica, nossa, mas que coisa estranha, né? O que está acontecendo? Essa questão do suspense, do mistério, por quê? Por quê? Mas deve ser isso. E é isso mesmo.
né? Então ela fala, quando você acha que é o óbvio mesmo, e é isso que eu quero te entregar. Mas porque o óbvio às vezes precisa ser dito. E aí o finzinho dá aquela sensação de que, olha, ela tinha mais histórias para contar aí da Shori. Pena que ela nos deixou antes de apresentar o resto dessas histórias, mas só com essa já é perfeita. É, e aí eu acho que, para mim, roubou o título do Drácula de melhor livro de vampiro que eu tinha lido. E deu, e Oh, deu uma sensacional. distância. E deu uma Boa! distância. Eu fiquei Olha só que encantado. legal. A Bia falou aqui no chat que ela também teve que parar de ler alguns momentos porque ficava, né, emotiva, né, porque esse negócio da sexualização de uma criança, principalmente das crianças negras, ela pensou. Ah, deixa eu só, antes de chamar a Andrea, que é a próxima, deixa eu só falar uma coisa sobre a aparência, que ela fala muitas vezes ali que ela não tem as mamas, né? Imagina, é uma criança, não tem as mamas desenvolvidas. E aí lá no final ela fala isso, que o Wright, ele gosta muito de seios, né? Então, eu não lembro o eu acho que ela vai sair atrás de uma. Não, Ah, ela é, lamenta que quando ela for uma adulta, ela não vai ter os seios volumosos, porque ela viu que as irmãs dela e as parentes dela também não têm. Então ela lamenta pelo Wright. Eu achei aquilo assim, é tudo muito incômodo, realmente. Eu fiquei muito, muito incômodo, assim, tipo, ela difícil de fala, engolir, ela né? fala, né, que para o lugar lá onde ela está indo, lá para aquela protetora lá que ela arrumou, e tomara que lá eu ache alguém, né, um simbionte que seja uma mulher com seios fartos para ver se o Wright fica mais feliz, né? Que É, triste. é, Que é, triste é, esse pensamento dela, né? aham. É bem incômodo, assim, é difícil. Né, tem várias questões ali, mas essa para mim também foi bem difícil de digerir, assim, da relação dela. Ela é uma criança, ela é, né, enfim. Andréia, tua vez. Vocês lembram da Cláudia, da entrevista com o vampiro? Sim, Lembra a menina que eles salvaram a vida e daí constitui essa 5 anos. família? E ela também, como ela era uma menina e foi transformada, né? Que aí eu acho que uma das coisas mais interessantes dessa mitologia criada pela Butler é justamente que existem raças. Ela deixa isso bem, né? Dá uma ênfase nisso no começo do livro, que é não, vampiros não transformam humanos, porque são raças diferentes, né? Então, daí entra com essa ideia da simbiose, do mutualismo e tal, que é muito, muito interessante. Mas que a Cláudia também, ela tinha uma insatisfação eterna, né? Porque o corpo dela continuava de criança, só que ela foi amadurecendo e ela tinha desejo, né, de ser uma mulher, não sei se chegava a ter desejo sexual, né? E aqui o que eu achei interessante, né, para além de tudo isso que vocês já falaram, né, do estranhamento, do choque de ter uma criança hipersexualizada nessa história, então o tempo inteiro a gente fica com aquela sensação de que aquilo tudo que está acontecendo são diversos crimes, assim, né? Ao mesmo tempo, a Butler coloca essa criança, né, ou essa mulher Iná, porque afinal de contas ela tinha 53 anos, então para os humanos ela seria já uma mulher de meia idade, né? Quase idosa. E para os Inás ela é uma criança, mas que coloca essa pessoa que tem 1,50 m de altura, deve pesar 45 quilos, né? E que é extremamente sedutora, porque todo mundo quer, né, ter esse contato com ela, como uma criatura que é muito superior aos Iná, de 10 mil anos, brancos, altos, né? E em sua maioria ali que ela tem contato no início são homens, né? Então, assim, eu vejo como uma narrativa antirracista, né? Então, deliberadamente valorizando a negritude, embora tenha todas essas camadas estranhas, né? Que a gente está aqui se havendo com elas. É, essa ideia, né? Também uma coisa que eu achei muito interessante, que eu acho que vocês ainda não falaram, que é sobre porque eu acho que ela é antirracista e antietarista, uma vez que ela dilui as idades, né? E ela coloca ali uma atração grande da Shori pela Theodora,
né, um amor assim que na realidade, se for olhar para a idade humana, é como se fosse eu e você, Bibi. A gente, né, uma idade parecida, só que uma teria uma aparência de 10 anos e a outra aparência que tem mesmo, né? Eu tenho 53 anos, a Bibi tem 52, né? Aham. 51, sei lá, por aí. 52. E então e é antietarista, né? Uma vez que valoriza essa mulher que, na verdade, tem mais de 50 anos, e que na nossa sociedade são mulheres que vão se tornando invisíveis, né? A gente se torna completamente invisível, impressionante. Depois dos 40 você já vai ficando invisível, com 50 você desaparece do planeta. E gostei muito também, acho que tem uma potência na narrativa essa ideia da liberdade sexual, né? E essa ideia de outras constituições, outros agrupamentos que se realizam, porque eu vejo que ali eu tenho a sensação, pelo menos, que eles se satisfazem sexualmente, tem mais satisfação sexual do que ciúme, tarará, e existe também aquele soninho tranquilo que eles dão o tempo inteiro depois de interagir, né? Então ficou para mim uma ideia de uma proposta, assim, várias questões transversais aí perpassando o texto que tem a ver com uma ideia de liberdade sexual. Então essa personagem ela é superior, né? Ela é tida como ela é negra, ela é pequenininha, ela tem a aparência de jovem, embora seja mais velha, e ela é a única Iná que resiste, que consegue ficar acordado ao longo do dia e resistir a uma queimadura de luz solar, né? Então, assim, eu não terminei ainda, gente. Eu falei lá, ó, tá faltando isso aqui. Eu tô no meio do julgamento lá. Óbvio que hoje eu vou terminar, né? E estou gostando muito. É isso. Certo, deixa eu ver quem é que vai. Quem é que. Não sei quem que é o próximo. É a Nanda. É tu, Laupo? Então, Laupo. vai. Sou eu. Então, concordo com tudo que vocês falaram. Realmente, essa estratégia que ela usou de a gente não conhecer nada com a personagem, descobrindo tudo junto com o personagem, foi muito legal. Foi o que me prendeu no começo do livro, realmente. O começo é impactante. A cena que o personagem lá, o Wright, fala que ela parecia ter 10 anos, realmente dá um enjoo na gente. Realmente é uma cena que me deixou enjoado. Assim, nossa. Aí você superar aquilo ali e continuar lendo, mas realmente é muito impactante. E tem vários impactos ao longo do livro. A Teodora foi a personagem que eu mais gostei de cara, assim, porque ela parece que é a única que tem um pouco de lucidez nessa bagunça toda, né? Porque ela tá centrada, ela tem a casa dela, toca trabalho na biblioteca, escreve poesia. O que ela tem é a mesa bagunçada, é muito contraditório isso, né? É uma pessoa que tem, tipo, tá organizada, mas tem a mesa bagunçada. Quer dizer, ela tem uma mente ativa ainda. Ela faz coisas. Acho que essa mesa é essa metáfora. De que ela tem uma parte que produz, que gera, né? Eu acho que eu entendi isso. Mas uma coisa que, fora do que vocês falaram, que eu concordo no geral, uma coisa que eu fiquei assim, martelando depois que terminou o livro foi o quanto que os humanos têm realmente de escolha, porque eles falam muito nisso, numa parte do livro, que você pode escolher ir embora, você ainda não está viciado, você quer ir embora? Vai embora. Aí a pessoa fala, vai embora, mas não vai dar para ir. Eu acho que a partir do momento que você tem contato com o hino ali, você já perde a possibilidade de escolha. Eu não vi ninguém escolher ir embora. Eu não sei se alguém escolheu. Até o Joey, né, que é o cara que se formou, ele estava esperando chegar uma menina para formar a família. Ele estava escolhendo, mas ele queria já. E depois que ele foi mordido, então, aí não escolhe mais. Então, essa questão me pegou muito assim. O pai dele, Laupo, o pai dele tinha ido embora, mas voltou 10 meses depois. Ele não conseguiu. Ele ficou lembrando daquele prazer que ele sentia e precisou voltar. Então, parece que os humanos não têm muita escolha, não, de que pode ir embora, parece que não acontece. Até os que são maltratados continuam, né? Porque também tem uma parte lá que os humanos que não tratam bem os humanos, tratam como pior que pet, porque não nem vai passear. Então, foi essa questão assim, que a gente ficou me pegando depois, realmente, as pessoas... O Wright mesmo, todo contrariado por estar sendo... Não estava sendo traído, né? Mas por estar tendo que dividir, né? A Shory com os colegas ali. Mesmo assim, ele não consegue ir embora. Mesmo estando revoltado, estando com ciúme, ele não vai. Ele aceita os outros para não ir embora.
Então, só isso que eu fiquei meio assim, me levantou a questão. Será que os humanos tinham realmente escolha em algum momento? Parece que não tinha muita escolha, não. Eles estavam meio já presos pelo veneno ali, não tinha como escapar. E o último comentário, que corajosa a autora, né? Mexer nesse vespeiro de... Toda a mitologia de vampiro, ela vai, peraí, não transforma, não tem crucifixo. Que coragem, porque é uma coisa que está tão estabelecida, assim, na nossa cabeça, que eu nunca imaginei que alguém poderia chegar, vou reescrever a história de vampiro vampiro pode ser alienígena, e mudar coisas que a gente entendia como, assim, consolidadas sobre os vampiros. A questão da transformação, realmente, acaba com a nossa alegria, a nossa esperança. A gente não pode mais ser vampiro, que coisa chata. No máximo ali, ser um simbionte, viver só uns 200 anos, se for jovem, né? E daí deu uma tristezinha, assim, não dá mais pra ser vampiro. Mas tudo bem, a gente se acostuma. Tá bom. Mas era só isso, gente. No final, o livro é fantástico, assim, acho que recomendo muita leitura, porque a história flui rapidinho, assim, você lê, 400 páginas e não percebe que tá... Aliás, A Marie é isso, né? falou, já que a gente não pode ser transformado, agora a gente tem que se agarrar pelo menos numa abdução extraterrestre. É o que sobrou. Mas pegando o gancho só para antes de chamar a Nanda, pegando esse gancho que tu tá falando, assim, não tem escolha, né? É uma falsa escolha, porque o que é apresentado como opção é muito sedutora, né? Tu vai ser imune a inúmeras doenças, porque esse veneno da minha mordida vai te fazer muito bem. Tu vai viver muitos anos e vai viver saudável, né? Então, tipo, além do que, a mordida é muito prazerosa, né? Por tudo que ela narra ali. Ah, eu não tinha pensado nisso, mas depois que te vi falando, Laupa, eu pensei, dá para fazer uma analogia com determinadas drogas também, né? A adição a determinadas drogas, né? O veneno do vampiro, enfim, dá para fazer esse tipo de leitura também, né? Nanda, pode falar. Eu tenho dois pontos meio diferentes entre si. Um é mais sobre a narrativa da Otávia e outro mais sobre a história. Mas eu achei muito boa a construção dela, da forma como a gente conheceu o mundo junto da Shori. Normalmente eu também tendo a achar um pouco chato, mas ela colocou de uma forma muito interessante e para mim veio uma semelhança, por exemplo, com neurodivergências. Porque ao mesmo tempo que a Shori ela não tinha nenhuma memória, ela era muito inteligente e a capacidade de raciocínio dela estava muito preservada. Então, tem várias batalhas dela que consegue raciocinar bem e pega a hipocrisia das outras pessoas, mas ela não consegue se entender e se encaixar dentro daquelas normas sociais bem o suficiente para conseguir navegar. Então, ela precisa ficar sendo dita como se portar, o que fazer, o que falar, de que forma, principalmente durante o julgamento, né? Que aí ela tá no meio de outras inas, mas ficam constantemente dirigindo ela, porque ela tem uma lógica muito forte, mas ela não tem tanto entendimento de dentro daquela sociedade para conseguir se camuflar entre aquelas pessoas. Então, para mim, ele me lembra um pouco uma pessoa neurodivergente tentando navegar, né, na sociedade, porque ela pega tudo e ela tem que ouvir, pensar, não, isso tá errado, mas eu não posso fazer nada. E eu achei muito, muito interessante. E agora, quanto à história, foi muito frustrante. Eu devorei esse livro, mas ele me frustrou muito. Eu fiquei muito brava. Eu li em 3 dias, eu passei 3 dias brava. Porque eu fiquei brava com todo mundo, com todos os personagens, com todas as situações, eu fiquei brava com tudo. Eu fiquei brava com o Wright, eu fiquei brava com a Shore, eu fiquei brava com a Célia, eu fiquei brava com a Brooke, eu fiquei brava com absolutamente todo mundo. Eu fiquei brava com o Daniel, lá do Zina, que ela vai visitar. Eu fiquei todo mundo em situações diferentes, eu acabei ficando brava. Porque eu pensei, Dos Gordon. primeiro, dos Gordon, exatamente. E aí eu pensei, tipo, nossa, gente, que absurdo esse cara velho, trabalhador do campo,
dando em cima de uma menina de 11 anos, que ele mesmo tá tentando se enganar para fingir que acha que ela tem 16 para ver se passa batido. Que negócio absurdo. Aí depois vai falar, não, mas ela tem os feromônios, os cheiros, e ele não tem escolha, mordida. Aí eu fiquei brava com ela, que colocou uma responsabilidade em cima dele. Não, mas eu te dei a opção de ir embora, sendo que ele já tava pra lá de outro mundo. Então eu fui ficando, a cada hora que eu parava e tentava me colocar na posição de alguém, eu ficava com raiva de outra pessoa. Então foi um livro extremamente frustrante para mim. Eu acho que talvez aqui eu dê um spoiler pra Andrea, porque eu não tenho certeza se isso já aconteceu na parte que você tá lendo. Depois do. Eu vou Durante o desligar, julgamento, eu vou colocar vou mutar enquanto você fala, então. Você me faz assim, a eu hora vou que você fazer um terminar. assim quando Tá bom? puder. Peraí, ó, Sim. vou mutar, pronto. Pode falar. Quando o Daniel vai na sala com ela e fala, se oferece, literalmente se oferece para ela e ela fala, mas eu poderia te morder, isso não é errado? Aí ele fala, ai, sim, mas eu esperava que com você sem memória, você não soubesse disso e fizesse de toda forma. E depois isso se vira contra ela, porque no julgamento pergunta, ah, mas você estava com ele, você clamou ele. Ela, não, eu não clamei, eu não mordi ele. Então, você tem o homem branco, loiro, escandinavo, fazendo uma coisa que ele sabe que está errada, que ele sabe que não deveria acontecer, e a responsabilidade caindo totalmente em cima de uma criança preta. Ela teve um discernimento, sabe-se Deus como, e por isso ela salvou a própria pele. Mas cai totalmente em cima dela. Então, vários absurdos vão acontecendo com o passar do livro, e eu só conseguia ficar brava. Eu só conseguia ficar brava com tudo, com todo mundo. Nossa, extremamente, uma experiência super frustrante para mim. Então, foi uma coletânea, assim, de desastres acontecendo e eu ficando brava com todo mundo. É um livro maravilhoso, amei, leria de novo, leria 3 vezes, mas fiquei frustrada o tempo inteiro. Mas eu concordo contigo, Nanda. Ele me provocou todas essas sensações também. Deixa eu só ler uma coisa que o Sotrate escreveu que eu achei o máximo. Os ETs estão furando os encontros, que péssimo! Chorei quando eles começaram a furar os encontros. Também queria ser abduzida. Mari, tua vez. Não, tá Não, mutada. Agora sim. para mim, esse livro, ela achou uma alegoria, ela achou nos vampiros a alegoria totalmente real da nossa civilização, gente. É completamente, sabe? Porque a Ina, ela é uma criança, mas ela é uma mulher pós-menopausa quase ali, e ela é bem isso. Ela, embora seja uma recém-nascida, porque ela tem uma memória branca, né, uma memória totalmente apagada, ela tem a inteligência de ir percebendo as coisas. Então, assim, ó, ela é feminista, essa história é completamente feminista. Eu não sei a história, eu não fui ler a biografia da Butler, ou se ela tem alguma história de abuso, de qualquer coisa. Bom, ela é negra, né, numa sociedade, isso já é mais do que bastante, isso é mais do que. Se você for pensar em todas as mulheres como ela, negras, que, né, a própria Viola Davis, a Bell Hooks, aquela Audre Lorde. Audre Lorde, né? Então, assim, ela coloca tudo que ela fala ali, porque, assim, para mim está muito claro que os Inas, né, são a raça branca que se apoderou, toda essa sabedoria que eles têm, eles usurparam, na verdade, né? E ela coloca ali a história que é da África. A gente sabe que os seres humanos vieram da África, né? Essa história de que a raça branca é a superior, e daí foi achando todos os. Isso já está para lá de acabado, demonstrado que não é nada disso. Então, assim,
tem toda uma questão filosófica em cima disso. Eu concordo totalmente, deixa a gente em um desconforto, mas eu acho que é justamente por conta disso. Porque esse desconforto é a gente ver o quanto de tudo que ela coloca ali na alegoria é o que existe na vida real. É que existe escancaradamente no mundo e cada vez mais de uma forma absurda, deslavada, sendo desconsiderada, né? Então, ela foi colocando aquilo tudo. Eu concordo quando o Sotrate fala assim, ele é iconoclasta, porque todas as imagenzinhas bonitinhas que a própria civilização criou para dizer que a gente não é isso, é aquilo, ela foi pabufe, foi acabando. Por isso que ela bota, no meu entender, por isso que ela bota uma menina, né, que na idade humana ela teria 10 anos. E todos eles ali sabem, e eu concordo, né, o que o Laupo falou para mim, foi o Laupo, foi quem falou da coisa da questão das drogas, né? Ela coloca o coisa, mas não é só isso, coloca o veneno do vampiro como sendo uma droga que, teoricamente, você precisa de pelo menos 3 vezes para cair, né, para virar adicto, o que é muito, porque a gente estuda isso na questão das drogas, que você tem um triângulo, né? A droga, o indivíduo e o meio. Então, as 3 coisas são fundamentais para transformar ou não você num drogadido, num dependente mesmo daquilo. Então, tem toda a questão das drogas, tem toda a questão também do abuso, tá? Do abuso, né, do síndrome de Estocolmo tá ali. Você tem essa coisa de que, assim, a pessoa fica refém, não tem, ela foi usada, ela fica refém, e ela vai, e mesmo nas relações abusivas, é muito mais difícil você, assim, é muito mais fácil você sair de um relacionamento legal com uma outra pessoa do que você sair de um relacionamento abusivo, gente. Tá? Você cria uma dependência, existe uma dependência. É extremamente difícil sair disso. Então, não é assim, mesmo os que são maltratados. Aí que tá. É a relação abusiva que existe em todas as nossas instituições. No trabalho, tá? No capitalismo, o capitalismo faz isso. Né? O cara está lá trabalhando, é maltratado, é usurpado o tempo inteiro, aí ele ganha um cafezinho por mês e está achando que, nossa, que está devendo ainda para o patrão, porque o patrão é legal. Né? Quando ela fala aquela coisa de que ela se sentia na necessidade devia fazer aquilo, ela intuía que devia fazer aquilo, primeiro, fala de uma inteligência que existe na questão feminina mesmo, né? A gente tem essa noção, isso ali é atávico, tá? Vem da nossa avó essa história, tá? Que foi da mesma forma usurpar. E, ao mesmo tempo, tem essa questão de que você fugiu agora, a pessoa fala demais nisso. Você fica refém daquilo ali, né? Mas, ao mesmo tempo, e isso eu acho muito legal, porque ela está esfregando isso na cara de todo mundo. Ela está esfregando isso na cara. Sim, pensar que isso foi a última obra dela, né? Ela não criou uma raça de Inas. Como a Margaret Atwood, ela não colocou nada que não exista no mundo, na vida real. Né? E eu acho que o vampirismo ele é uma metáfora para tudo isso, para como a gente leva, a nossa civilização leva o tratamento do homem. E mesmo na questão da linguagem, né? Dessa coisa assim, de que a Ananda falou da neurodivergência, né? E da não ter escolha, não é só com relação à questão da droga, da dependência, mas por uma questão atávica do ser humano. Qual é a escolha que a gente tem? A gente tem, ao mesmo tempo, nas doutrinas, a gente tem o livre-arbítrio, tá? Mas a gente tem o destino. A gente tem 2 tipos, né? Você tem o destino e o fate, né? Que são 2 coisas diferentes. Então, assim, que são 2 coisas, a mesma coisa, mas de forma diferente.
como se o destino fosse aquilo que de alguma forma vem ao teu encontro. E o fate é aquilo que de alguma forma você vai ao encontro daquilo, né? Você tem no inglês, você tem essas duas diferenças, essas duas palavras, né? Destiny e fate. Então, assim, quando você fala na linguagem, o Saussure, o Barthes, todos aqueles caras, né? Aquele outro que agora está faltando o nome, mas que é o bambambam da história, eles falam exatamente isso. Você não é uma pessoa só. Você é todos os milhares de pessoas que estão dentro de você e que fazem você pensar. E você pensa achando que aquilo ali é o teu pensamento, é a tua convicção pessoal. Mas não, aquilo ali está embutido de 555 mil vozes. Então, assim, qual é a escolha que a gente realmente tem? A gente não tem, né? Então, para mim, a história inteira é incômoda, porque é para ser incômoda, porque é uma lavação na cara, e ao mesmo tempo, assim, embora no final a coisa não seja, né? Ela não tem uma vingança lavada, mas ela tem uma vingança. Ela tem uma vingança, e o tempo todo, eu acho que isso combina muito com o que a Karine falou, né? Ela é uma menina de 10 anos, mas ela tem e foi o Sotrate que também falou, né? Dessa coisa dessa maturização precoce das pessoas em situação de desvantagem nesse mundo cão que a gente vive. Então, assim, tá tudo ali escancarado. O livro é incômodo porque é para ser incômodo. Essa foi o legado. Para mim, esse foi o legado máximo dela. Eu não li os outros livros ainda, tá? Eu li contos dela, mas eu não li os outros livros. E esse foi o legado, assim, maravilhoso. Foi a odisseia dela, porque para mim isso ali é uma coisa assim escancarada, todo o panorama da humanidade como a gente a tem hoje. Tem saída? Talvez. Ou não, né? Ou vão as baratas. Vão virar Kafka todo mundo. Obrigada, Marie. Muito bom, bom mesmo. Eu vou chamar a Nanda, mas antes eu vou falar uma coisa que a gente não falou ainda, tá? Eu sei que vocês estão aí falando mal dos machos aí no bate-papo, mas eu vou falar uma coisa da Chore, não sei vocês, tá? Teve um momento ali no livro que eu comecei a me sentir incomodada por outra coisa, porque eu comecei a achar que era tudo muito esse negócio de não ter escolha, né? A aceitação de tudo era muito pacífica, sabe? Ah, porque é assim que funciona e pronto, aceitação pacífica, segue em frente, vamos para a próxima. E aí eu estava achando que era tudo muito adulto, muito bom. Ela própria é muito adulta, né? Na compreensão das coisas, aquilo passa muito fácil para a compreensão dela. E parece que tudo, assim, dá a entender que aquela sociedade entre ela e os Inas dela vai ter uma convivência super boa, não vai ter atrito nenhum, vai ser tudo ótimo. É uma coisa meio utópica. Isso começou a me incomodar num determinado momento, assim. Eu falei, poxa, mas é tudo ótimo, é tudo tão ótimo, assim. E aí depois, no final, quando chega lá, André quer me mutar. Que ela fica malvadinha de verdade ali eu gostei, entendeu? Porque ela falou, claro que a gente não, né, a gente quer uma justiça que seja justa e que as pessoas sofram suas punições pelos seus erros, mas ela não, ela quer que a fulana seja morta, porque ela merece morrer, entendeu? Ela queria que a família inteira lá do Silk fosse morta também. Ela tá, tudo bem, deram uma pena mais leve, mas ela tava brigando para que, tipo, olho por olho, dente por dente. Ali eu fiquei assim satisfeita no sentido de tá, ok, é porque ela, né, ela é madura, ela é uma híbrida humana com vampiro, mas gente, a origem dela é vampira, ela é um ser selvagem, ela tem que querer matar mesmo, sabe? Nanda, pode falar. Talvez tenha sido uma piada, e eu não sou muito boa com tons, mas eu só perdoei o Zina legionário largando as crianças com as mães, porque eu entendi que é uma questão meio bicho.
Eu não quero saber o que aconteceria se tivesse aquela montoeira de macho adulto perto daquela menina. Já tá ruim do jeito que tá. Não quero saber como seria pior. Já tá ruim o suficiente pra mim, já tá ótimo. Pode parar por aí, tá tudo bem. Acabou na hora certa a história. Sotrate. Você pegou isso mesmo, Nando. E é ruim assim mesmo, né? Mas eu acho interessante que ela coloca essa questão também, né? Ela foi criada por mães. Então, aí, né? Quer dizer, eles têm 10 milhões de anos de evolução, só que eles ainda são afetados pela fêmea da espécie. É cômodo, para não dizer o mínimo. Mas o que eu ia comentar também é que tem uma história que eu quero acreditar que seja verdade, porque ela é muito legal, da biografia da Octavia Butler. Diz que quando ela tinha acho que uns 7, 8 anos, ela assistiu um filme na TV. E quando terminou, ela falou: Eu consigo fazer melhor que isso. E, inclusive, eu sou muito curioso para assistir esse filme. Mulheres Invasoras de Marte, uma coisa assim. Eu sou muito curioso para ler, para assistir esse filme, para ver se é tão ruim assim. Mas tem isso, né? Ela consegue colocar aquilo que ela não via, né? E aí eu acho que, passando pano total para ela, nesse sentido, eu também senti isso, de que ela parece que ela se acomoda muito, mas não é o que aconteceu com o povo negro, o povo preto nos Estados Unidos, principalmente, né? Porque aqui a gente, no Brasil é muito mais miscigenado, né? Mas lá eles são meio gueto ainda, né? Tipo, tem os bairros deles, tem as cidades deles, tem os lugares onde eles são mais aceitos que outros, né? É, tem um especial, acho que uns 6 anos atrás, daquele comediante Chris Rock, que ele fala assim: eu tenho que ser reconhecido mundialmente como alguém bem-sucedido, fazer milhões para a indústria do entretenimento, para conseguir ser vizinho de um dentista, que eu moro no mesmo condomínio que um dentista. Então, aí ele fala, mas não estou falando mal do dentista, o senhor Wright, inclusive é muita gente boa, mas é o nível da situação. O que a pessoa preta precisa fazer para conseguir ter, mesmo dentro dessa teologia capitalista de que você tem que fazer o seu próprio sucesso e você vai ser recompensado pelo seu investimento, ser seu próprio CEO. Então, tudo que ele tem que fazer para chegar lá. E eu acho que a Shore, ela entra nessa. Imagino, né, que a Butler, por ser um livro tão mais recente, né, de 2005, quanta coisa a Otávia passou, né? Se a gente for pensar, o primeiro dela é de 70. Primeiro não, né? Mas o Kindred é de 70 e poucos. 75, 76. Tudo que eles passaram, né? Pô, ela escreveu Kindred quando os corpos pretos estavam sendo usados para morrer no Vietnã em troca de nada, né? Tipo, só porque os Estados Unidos não queria perder uma guerra e mandava as pessoas pretas lá para serem exterminadas. E agora não, né? Agora é mais. Agora não, né? Em 2005, quando ela publicou, era mais civilizado, entre aspas, mas não é, né? Então, por isso que eu acho que dá esse incômodo na gente, né? Puxa, né? Caramba, mas mataram a família dela inteira e o pessoal vai sair andando, né? E isso é justiça? Não é justiça. E aí entra aquilo que a Karine falou. Para ela é muito mais fácil aceitar essa justiça contra esses caras do que contra aquela mulher lá que matou a Teodora. Porque aí ela tinha uma relação muito próxima e muito intrínseca com a Teodora, muito já é, consciente, eu acho que é essa palavra, né? Então, assim, ela consegue meio que aceitar uma pouca justiça em relação a quem matou os ancestrais dela, porque ela não conviveu o suficiente, quer dizer, ela conviveu, mas ela não lembra, exato. Essa memória foi apagada, e isso é um ponto também que eu queria comentar que eu tinha esquecido.
apagamento da memória da pessoa preta. É. Quem, né, da onde a gente veio, quer dizer, da gente não, porque eu não sou descendente, infelizmente, eu adoraria ser, mas da onde veio, quem são seus ancestrais, de que povo você é, de que tribo, de que local. Não tem, né? Você foi jogado num navio e chegou aqui, e de repente tá aqui, né? Uhum. É, Não tem documento, não tem não sobrenome, não tem nada, né? não tem uma linha, né, que ligue. É, embora, e aí de novo, né, com mais pessoas pretas nas universidades, tem mais pesquisas, tem mais estudos, estão encontrando outros caminhos e revelando histórias que a gente passava batido sem saber. Mas que legal essa questão que ela faz, né, de que ela teve que se adequar. Só que vai se adequar até um ponto, né? Até o ponto do esquecimento. A partir do momento que aquilo fica muito próximo, não tem que se adequar, não. Né? E eu acho que ela acaba fazendo justiça, a autora, né? Faz justiça à personagem quando a mulher fala assim, mas eu não fiz nada demais, né? Eu só matei um cachorrinho, né? É. A gente vê que matar cachorrinhos aqui parece bastante comum, mas matar pessoas pobres também, matar pessoas pretas também, né? Tudo tem uma. Os valores não são equivalentes, né? É. Eu não tinha pensado nesse apagamento, mas é total. É total. Ela tá falando disso, a falta da memória da Shore, e agora, nossa, agora me deu uma luz, assim. É claro que ela não chora, ela não lamenta, porque ela não lembra. Ela foi roubada essa lembrança dela, como de muitas pessoas, de todas as pessoas descendentes do povo que veio traficado da África, teve essa ancestralidade roubada, né? Escravizado. Claro, Uhum. é isso, é exatamente isso. Cara, que loucura, essa mulher é muito bruxona, meu Deus, ela é ótima. Karine, tu não queria contar mais alguma coisa antes da gente finalizar? Ah, não sei se. Deixa eu ver aqui nas minhas anotações, que mais que eu anotei aqui. Ah, eu gosto muito do fato de que a Shore tem essas várias mães e as mães anciãs. E aí ela perde tudo, exatamente essa coisa do teve um apagamento, pessoas brancas foram lá e apagaram, manipularam um monte de homens brancos que estavam apenas fazendo um serviço e eles não sabiam nem o porquê que eles estavam fazendo aquele serviço. Eles só sabiam que eles tinham que executar o serviço. Gente, os senhores das senzalas contratando como é que eles Feitores. chamavam? Feitor. O feitor branco. Feitores. Ai, deixa eu te interromper um pouco, Karine. Vai lá, vai lá, Não vai é lá. muito política de 2026? Ai, são só homens brancos que não sabem exatamente o que estão fazendo, né? Só colocar essas ideias na nossa cabeça e a gente vai lá e bebe detergente. Aí eu achei Exato. meio irritante. Eu achei um pouco irritante a defesa da Shore para aquele povo ali. Achei, mas enfim. Eu acho que. Porque tem. Mas era 2005, eram Era 2005, dá anos pra mais. relevar. O pessoal era menos extremo na internet. Mas tem tem muito essa coisa os milionários, os trilhardários que comandam o mundo, e aí tem a classe média e tem os trabalhadores. Eu tô muito influenciado que o Sotrate fica me mandando umas coisas de filosofia, fico lendo essas coisas aí. Odiamos a classe média, né, Sotrate? E aí é muita representação dessa classe média, porque os Zina, eles são esses trilhardários que comandam tudo. E aí, esses homens que são manipulados, eles meio que, assim, também os simbiontes, de certa forma, são meio que a classe média, porque eles querem ser como os Zina, mas eles nunca vão chegar lá exatamente porque não são da mesma espécie, assim como os milionários trilhardários não veem os trabalhadores como da mesma espécie, porque a gente tá para produzir, mas o que a gente produz com a nossa força de trabalho nunca vai ser exatamente o que a gente recebe como salário, porque a gente, senão seria igualitário, né? Mas a gente nunca vai receber exatamente o equivalente à nossa força de trabalho. Então a gente nunca vai se igualar a eles, e são eles que mandam. E a gente é maioria. Dona Butler,
Por favor, volte. Volte. Seja uma alienígena e volte, por favor. Volte para nos resgatar, por favor. Só que o tipo de literatura que ela escrevia é uma forma de resgate da gente, pelo menos eu acho, para acordar a gente, para, ei, Sim. olha o mundo onde vocês estão vivendo e olha como o que as estruturas e essa liberdade mascarada, que não é uma liberdade exatamente, a gente está tão dentro do capitalismo e dessas estruturas que a gente não é difícil enxergar para fora delas, né? Uhum. Então, acho que a literatura é uma dessas ferramentas que alienígenas que nos sequestram e nos levam para outro mundo para mostrar para a gente essa comparação de quantas coisas estão escondidas bem na nossa frente. Uhum. Literatura, né, gente? Total, total, Total. total. E visionária, né? A Super. Butler muito visionária. Aliás, não é a primeira vez, né, que ela faz uma obra visionária. Claudina, e tu quer falar alguma coisa? Eu acho que tu levantou a mão, mas depois tu baixou, não Isso, sei. isso. Eu levantei, eu lembrei, sei lá, eu fiz uma analogia, que os Inas antigos lá, os antigões e ricos, eles são o old money, né? A galera que tem muito dinheiro, que é dona de Uhum. muita coisa e ninguém sabe quem é. Eles estão escondidos, porque a gente não sabe quem é que tem muito dinheiro. A não ser o Bezos, um e outro aí que gosta de aparecer, né? Mas quem realmente tem dinheiro, que produz, a gente não conhece a cara dessas pessoas. Uhum. Né, são esses caras. E uma coisa também que me pegou foram as duas simbiontes que viraram as protetoras da Shori, né? Uhum. Que são duas mulheres pretas que acabaram tendo que ensinar a ela como é ser uma vampira. Não foram nem os vampiros que, no final das contas, estavam passando esse ensinamento para ela, né? Desse esquecimento que ela teve com a tentativa de matá-la. E eu fiquei pensando, e eu não consegui chegar numa uma resposta. Qual foi a ideia da Otávia dividir vampiros e humanos em duas raças? Porque normalmente são humanos que viram vampiros e que transformam humanos em vampiros. Ela não, né? Ela fez duas raças distintas. E dentro da raça dos vampiros, ela também fez um recorte e deixou a Shori, que é a híbrida. Então ela também está à parte dentro da raça dela. Ela está à parte dentro do planeta, né? Ela não é humana, ela não é simbionte, ela não é uma Ina pura, ela é uma Ina híbrida. Então ela é a lascada da história toda, né? E aí eu fiquei pensando, o que a Otávia quis me dizer que eu ainda não consegui resposta. E eu vou chegar nessa resposta aí. Foi isso. Eu acho que existem algumas interpretações, algumas linhas interpretativas, conforme tudo que a gente andou falando aqui, né? Mas eu acho que uma delas é esse olhar antirracista que a Marie comentou, a Andrea comentou também, e o Sotrate também comentou, que é essa ideia de que a miscigenação das raças para as pessoas, né, principalmente daquele povo lá da raça ariana, que achava que era uma raça superior e tinha que ser uma raça pura, na verdade é exatamente o contrário, o que torna, se a gente for pensar na biologia pura mesmo, o que torna a raça mais forte e com melhores atributos e tal, é a mistura, né? Então, mas fora isso, eu acho que tem outras formas de interpretar esse híbrido que é a Shori, algumas formas algumas interpretações mais complexas, eu acho, porque principalmente quando a gente pensa que ela é uma criança e tal, mas acho que dá para de uma forma social e tal, política, é uma personagem bem política também, né? Enfim, tem muito pano para manga. Gente, muito obrigada. Estamos finalizando por hoje. Obrigada pela presença. Já fiz print. Querem fazer mais um print? Eu fiz print até da audiência. Muito legal a nossa audiência. Vou fazer mais um aqui com a Maria aparecendo. 1, 2, 3 e... Deu. E depois eu monto e mando para vocês. O nosso
próximo encontro, eu tô fora de casa, tá? Mas eu vou montar, eu vou montar para a gente começar Pássaros na Boca na segunda-feira. Eu nem me lembro quantos contos tem, eu sei que são bastante. Eu acho que vai ter que 13? ser. São 20? É, vai ter que ser quase que um conto por dia, porque vamos tentar nos encontrar no final de julho. Vamos ver, tá? Vamos combinar. Beijo, gente. A André já tem aí, ó. Eu tenho também. Vai ser minha Eu tenho terceira 2. releitura. Eu amo esse livro. Amo. Peraí que eu vou parar de gravar aqui. Um beijo, beijo. Não saiam para eu dar as últimas recordações aqui. Eu amo esse livro.